Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, eu sou o Vitor Taveira, você está assistindo ou ouvindo o Política ES, que é o programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado do Espírito Santo. Lembro a você que esse e outros programas podem ser encontrados no canal do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio como Spotify e nos encontra também no Instagram, @tvséculo. Hoje nós vamos trazer uma análise sobre as eleições para a Câmara Municipal de Vitória, capital do Espírito Santo, e o segundo lugar de maior visibilidade do Legislativo Capixaba, atrás, é claro, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Quais são os partidos com chapas fortes em Vitórias? Quantos cada um pode eleger? Quantos vereadores? O que isso pode significar para o futuro prefeito? Quem são os candidatos com chances reais de eleição? Essas são algumas questões que nós vamos trazer aqui a partir da análise de uma conversa que fizemos com pessoas aí dos bastidores da política. Antes de discutir assim, chapa por chapa, nós vamos trazer um primeiro ponto aqui. Quais são as novidades dessas eleições de 2024, olhando para o cenário de Vitória? Bom, uma das mais importantes é o aumento do número de cadeiras. Se até as eleições de 2020 eram 15 vereadores, que seguem, no atual mandato, a partir de outubro teremos 21 eleitos. Em janeiro, esses 21 assumem, ou seja, teremos um aumento de 6 assentos no Legislativo, que pode ser benéfico até no sentido de aumentar a representatividade dentro do espaço da Câmara. O máximo que a legislação permitiria em Vitória eram 23, os vereadores aumentaram para 21. Mas, além disso, o salário deles vai também crescer significativamente. Cada um, dos R$ 8.900 atuais, vai para mais de R$ 17.600, quase o dobro do salário. Foi uma medida polêmica, aprovada no ano passado. Apesar do salário maior, de mais vagas na disputa, curiosamente o número de candidaturas caiu substancialmente em relação às eleições passadas. Em 2020 teve um grande boom de candidaturas, foram 433 inscritos, um crescimento muito grande em relação às eleições anteriores, mas em 2024, de 433, cai para 238. Muito menos, mas aí próximo do patamar que foi em 2016, um pouco mais de 2016, Então, se há 4 anos atrás tinha 28 candidatos para cada vaga, agora com a redução de candidatos e aumento de vagas, são 11 candidatos para cada assento da Câmara, Aí parece até vestibular, Bom, isso significa que vai ser fácil? Não, nada disso, As eleições parecem que vão ser esse ano acirradíssimas, com disputa entre os partidos para conseguir eleger e também entre os candidatos do mesmo partido e federações que também disputam entre si. O voto vai ser menos pulverizado que na última eleição municipal e os candidatos vão precisar somar mais votos para se elegerem. Os dirigentes partidários tiveram aí dificuldades para montar chapas, estão muito preocupados e dá para prever algumas coisas, mais certeza mesmo só quando terminarem as apurações. Ainda temos aí algumas semanas de campanha pela frente, muita água para rolar, porém vale lembrar que quem está de fato na disputa, quem entrou para tentar ganhar já está aí há muito tempo se movimentando nessa longa pré-campanha, nas redes, nas ruas, inclusive dentro da máquina partidária, onde também acontece disputa de apoio e de recursos. E também na escolha do partido, muitos candidatos se movimentam aí antes, essa decisão já faz parte do processo eleitoral. Mas agora, hora da verdade, as campanhas já estão nas ruas. Em Vitória, como falamos, são 15 vereadores, dos 15 atuais, 14 vão tentar a reeleição. Quem fica de fora é apenas o Leandro Piquet, que ele mudou do Republicanos para o PP na tentativa de emplacar uma posição de vice na candidatura do prefeito Lorenzo Pasolini, que é do Republicanos, vai tentar a reeleição, mas esse posto de vice acabou ficando com a empresária Cris Samorini, que também está no PP. Mas, mesmo antes do resultado, o Piquet já tinha anunciado que não ia concorrer à reeleição, porém, podemos saber que ele não vai ficar de mãos abanando, vai estar aí na campanha, está aí ativo e possivelmente, no eventual reeleição do Pasolini, pode estar aí num primeiro escalão, num cargo que possa dar muita visibilidade para ele numa nova gestão Pasolini, talvez na segurança pública, ou um cargo aí de articulação política, e que ele possa sonhar, inclusive, com voos mais altos na política estadual, Mas voltando aí, dos 15 vereadores atuais, 4 deles não foram eleitos e assumiram como suplentes durante o mandato, tendo ficado mais ou menos 2 anos, metade aí do mandato. São eles o Vinícius Simões, hoje no PSB, o André Moreira do PSOL,
O Leonardo Monjardim, que hoje está no Novo, eles assumiram os postos deixados aí, respectivamente, pelo Deninho, Camila Valadão e Gilvan da Federal. Os 2 primeiros foram eleitos deputados estaduais e o último deputado federal, mas teve aí seu mandato cassado nos últimos dias de mandato, como vereador, né? Outro que assumiu, né, no meio do caminho foi o Chico Rosquen, do Podemos, que entrou após o afastamento do Armandinho Fontoura, que hoje está no PL e chegou a ser eleito presidente da Câmara, mas antes mesmo de assumir esse posto de presidente da Câmara, ele foi preso, acusado de integrar uma milícia digital que incentivou ataques contra a democracia, acabou sendo solto, mas permaneceu afastado do mandato, embora vai esse ano tentar retornar à Câmara pelo voto. Sendo assim, mesmo se todos os vereadores atuais que concorrem fossem eleitos, é difícil de acontecer, embora a maioria deve se reeleger, a gente teria pelo menos 7 novos legisladores na capitais, né? Então são novos nomes, alguns desses representantes aí de alguns segmentos que hoje talvez não estejam representados, bairros ou setores, e algumas figuras novas que podem despontar para a política estadual de forma rápida, porque a Câmara de Vereadores é realmente, em Vitória, uma vitrine política que permite isso, mas isso acontece só com quem é muito hábil, né, e que são capazes de agregar um eleitorado para além da capital, para poder pleitear uma vaga de deputado estadual, federal, enfim. Sobre os partidos, a gente lembra que em 2020, um momento de muita fragmentação, foi a primeira eleição sem possibilidade de coligações para as proporcionais, entraram na Câmara de Vitória 13 partidos diferentes nas 15 vagas, 12 com uma vaga só, e um partido, Cidadania, do então prefeito Luciano Rezende, conseguiu eleger 3, foi o único que elegeu mais de um, inclusive, né? E nesse ano, 2024, tem 14 partidos ou federações concorrendo, mas nem todos eles devem conseguir eleger, ou seja, possivelmente teremos menos partidos representados, certamente alguns deles que vão conseguir eleger, devem eleger 2 ou até 3 vereadores. São efeitos da reforma política que estão tornando o sistema partidário brasileiro aí mais enxuto, mais concentrado num número menor de partidos, menos fragmentado o cenário. Vale lembrar que quem elege primeiro é o partido, não é um candidato sozinho. Então, existe uma coisa chamada quociente eleitoral, que em Vitória vai estar provavelmente entre 8, 9, 10 mil votos no máximo, menos que nas eleições anteriores, isso porque o quociente se dá dividindo o número de votos válidos pelo número de vagas. Como Vitória vai aumentar o número de vereadores, né, o número de vagas, e o crescimento da população não é tão acelerado quanto outros municípios, né, talvez cresça um pouco, a participação também não varia tanto, então esse deve ser o valor. Depois você calcula do coeficiente eleitoral, você calcula o coeficiente partidário, que define quantas vagas cada partido que alcançou o mínimo estabelecido vai ter. Embora isso também depende do desempenho individual dos candidatos. É um pouco confuso, mas vamos lá, vamos dar uma explicadinha, depois a gente vai falar especificamente das chapas. O partido ou federação que alcançou o quociente elege um vereador, que é o mais votado da chapa. Se o partido ou federação alcançar 2 vezes o valor do quociente, ele elege os 2 mais votados e assim sucessivamente, 3 ou 4, enfim. Desde que eles tenham uma votação, né, cada um equivalente a no mínimo 10% do quociente eleitoral. Então tem essa limitação também. Se o candidato não tiver, se eles eleger 3 e só 2 estiverem acima desses 10%, só esses 2 vão e essa vaga vai então para as sobras. Quem certamente deve conseguir eleger dessa forma, nessa primeira volta, né, com quociente eleitoral, são os partidos que estão com chapas mais fortes. Em Vitória, podemos destacar o Republicanos, o PSB, o PT, o PL, o Podemos, que podem, inclusive, fazer mais de um vereador nessa primeira volta, possivelmente o PP e o PRD, embora outros partidos também possam conseguir, mas vão aí, se conseguirem, com bastante dificuldade, chegar nesse quociente. Bom, se não se chegar a eleger todos os vereadores nessa primeira volta, o que provavelmente não vai acontecer, deve, ao contrário, né, sobrar muitas vagas para ser redistribuída ainda nessa segunda etapa, que são as chamadas sobras. E aí tem uma conta que tende a favorecer os partidos que ainda não elegeram
na primeira volta, né? Desde que eles consigam atingir também um mínimo de 80% coeficiente eleitoral, né? Se não conseguir, nem concorre, mas se conseguir, ele entra no jogo. E aí, com chance, temos o MDB, o DC, a Federação Pessoal Rede, o Novo e o Solidariedade, principalmente esses aí que têm chance, né? Mas também os anteriores mencionados ainda estão no jogo e podem conseguir vagas adicionais ainda nessa sobra, né? E se ainda assim, né, depois dessa segunda volta, nem todos foram eleitos, você passa para uma terceira etapa, mas que é bem improvável que ocorra. Nessa segunda já deve estar provavelmente tudo resolvido. Bom, feitas essas considerações, vamos agora analisar as chapas, chapa por chapa. Para começar, vamos falar antes, né, das chapas inscritas, vamos falar das ausências. Um feito aí bastante extraordinário na capital é que a federação formada pelo PSDB e Cidadania não inscreveu chapa candidato nenhum. Sim, isso mesmo, os dois partidos juntos não vão ter nenhum candidato, não tem chapa dessa federação. Isso é estranho não só pelo fato de, como a gente falou, Cidadania ter eleito a maior bancada 4 anos atrás, mas também pelo fato de que o PSDB possui candidato à prefeitura, né? O ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, mas nenhum candidato do mesmo partido dele vai para o Legislativo, sendo que geralmente as candidaturas à prefeitura ajudam a puxar voto para os vereadores e vice-versa. Então tem uma simbiose aí que não vai acontecer. Para compensar, o PSDB tem apoio de outros partidos e vereadores para a candidatura de prefeito, isso é verdade, mas a chapa dos dois partidos da federação simplesmente implodiram, né, num dos mais importantes colégios eleitorais do estado, sob os olhos aí a inabilidade política ou abandono de dois ex-prefeitos, o Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB, e o Luciano Rezende, do Cidadania, né, que não conseguiram aí montar suas chapas, acabaram deixando esse vazio. Além deles, tem dois partidos de grande envergadura a nível nacional, inclusive, que também não apresentaram chapa para o Legislativo. Estamos falando do União Brasil e do PSD. O PSD chegou a ter o Fabrício Gandini, que é deputado estadual, como pré-candidato, mas ele recuou, né? E o partido passou indo que ia apoiar, a princípio, o Gandini e o Luiz Paulo, o partido acabou indo apoiar o Pasolini. Mas agora, falando da chapa de fato, eu queria destacar, né, que quando eu mencionar candidato bem votado nas últimas eleições, estou falando de candidatos que tiveram em Vitória aí pelo menos uns 1.000 votos para cima, né? E abaixo disso, estamos falando de 500 a 1.000 votos, uma votação, digamos, mediana, né? E abaixo disso, uma votação muito baixa. Mas vamos lá, então. Republicanos, vamos começar pelo partido da situação, né? A chapa do Republicanos do partido do prefeito Lourenço Pasolini tem 21 candidatos, sendo que o máximo de candidaturas por chapa é o número de vereadores mais um, ou seja, o máximo em Vitória que você pode ter um partido ou federação, porque a federação os partidos propõem junto, são 22 candidatos, né? No caso das eleições desse ano, que vão ser eleitas já 21 pessoas, né, para os cargos. A chapa dos Republicanos pode fazer aí quase certo que fará 2 ou até 3 vereadores, né? A chapa está muito bem encabeçada por 2 vereadores atuais, Davi Ismael e Luiz Emanuel, ambos com o eleitorado bem consolidado, Davi com atuação muito forte nas igrejas evangélicas, o Luiz Emanuel tem atuação em bairros como Jardim da Penha e Praia do Canto, os dois têm muitíssima experiência nesse tipo de eleição municipal, vindo de votações muito boas pelo menos nos últimos 3, né, pleitos aí, nas últimas 3 eleições municipais, eles têm tido votações expressivas. Aí correm por fora, no caso de uma terceira vaga, vem se falando 2 jovens aí, né? O favorito seria o Ailton Dadalto, de 30 anos, e tem também o Breno Paneto, de 28, que é ex-líder do MBL no estado. Ambos são advogados e ocuparam postos aí na gestão do Pasolini. Tem o ex-vereador Sandro Parrini também, que pode talvez entrar no páreo, e a chapa ainda tem uma série de ex-secretários, subsecretários, né? Tem pastores, policiais, e aí candidatos que aí, ainda ou não foram provados de fato na urna ou não tiveram votações tão expressivas ainda, né? Aí vamos passar para a próxima chapa, que é a chapa do PSB, do governador Renato Casagrande, é uma chapa forte, né? O Casagrande ajudou a montar essa chapa do partido dele e também algumas chapas aliadas, porque muito lhe interessa, né? Caso o Pasolini se reeleja, ter uma oposição forte na Câmara. Hoje tem apenas 3 nomes, né? E essa oposição poderia ser ampliada, o que poderia gerar maior dificuldade para o prefeito, forçar ele a fazer um diálogo com essas forças e vetar de alguma maneira o superpoder e frear esse ímpeto do Pasolini,
que pode, né, ganhar força para se candidatar ao governo do Estado ou ser um forte cabo eleitoral de oposição ao grupo do Casagrande, que é a situação colocada atualmente, né? Os Republicanos e o Pasolini são oposição ao Casagrande. Então, o governo tem muito interesse, o PSB vem com 22 nomes, né, chapa completa, 2 vereadores tentando a reeleição, né, o Aloysio Varejão com base na região de São Pedro, o Vinícius Simões, que é professor, fez um mandato de oposição ao prefeito. O Aloysio esteve aí na situação, na verdade, né, um pouco entre o mais independente, na verdade, mas com algum diálogo com a gestão, e o Vinícius mais na oposição. Os dois são fortes candidatos, mas terão uma vida difícil aí dentro da disputa partidária. O PSB, né, poderia fazer 2 ou até 3, né, com as sobras, e um nome que vem com muita força é o Bruno Malias, ex-craque aí do futebol de areia, teve uma votação respeitável em 2020 e desde então ocupou cargo no governo estadual, se elegeu presidente da Associação de Moradores do bairro mais populoso de Vitória, que é Jardim Camburi, sendo ele um dos 3 candidatos apoiados na capital pelo deputado estadual Fabrício Gandini, que era aí o campeão de votos do bairro. Então, o Bruno Malias vem com muita força e tem outros nomes fortes aí. O Pedro Tress já foi testado nas urnas, teve uma votação razoável, boa aí, né, na última eleição. Uma incógnita também aí é o Vitor Magnoni, o Parcial, que é um jovem empresário que criou uma página de humor no Instagram, conquistou milhares de seguidores, né, é um excelente comunicador nas redes, porém tem uma base, não tem uma base eleitoral consolidada, não foi testado nas urnas, não tem experiência de campanha, mas poderia surpreender aí positivamente ou negativamente, dependendo da expectativa. Ainda figuram outros nomes na chapa que podem contribuir com votos, enfim, o professor Rondinelli, a Fernanda Pereira, Maxi Guedes já passaram aí, né? As 2 últimas com votações aí medianas, né? Precisariam melhorar muito para o número de votos de 4 anos atrás para alcançar uma vaga, embora nenhum dos 3 parou de fazer política desde lá, né? Outro nome que se articula ali na região de Resistência, da Grande São Pedro, é do Pablo Alves, candidato pela primeira vez, então, assim, ainda incerto, mas também tem sido apontado como uma candidatura que vem com força. São Pedro também é um importante colégio eleitoral, assim como Jardim Camburi. Ali tem muitos votos na Grande São Pedro de Camburi, mas também tem muitos candidatos, então tem que pelejar, né, para conseguir esse voto lá. Passar então para a Federação Brasil da Esperança. A Federação Brasil da Esperança é formada pelo PT, PV e PCdoB, também fortíssimos, os 3 juntos, somando candidatos, tem aí 21, né? 21 dos 22 candidatos possíveis vão disputar 2 ou 3 vagas, né? Ouvi nos bastidores também alguém que falasse em 4 possíveis vagas, né? Uma chapa muito forte, mas estamos analisando aqui, a princípio, 2 ou 3 vagas, né? Pode ter como puxadora de votos, e uma das mais votadas, a atual vereadora Carla Coser. Novamente, a campanha dela vai ser casada com a de seu pai, João Coser, que é candidato à prefeitura, né? Ex-prefeito, mas com a diferença que agora ela já tem toda uma trajetória própria, né? Com um mandato de 4 anos, que conseguiu atrair bastante visibilidade em Vitória. Então, tanto ela como outros 2 candidatos do partido que ficaram a poucos votos abaixo da Carla, né? Na faixa de 1.900 e poucos votos em 2020, também se fortaleceram politicamente desde lá. Estou falando do professor Jocelino Júnior, se tornou uma pessoa muito influente aí no meio do carnaval, se elegeu presidente da Unidos da Piedade, foi coordenador do Museu Capixaba do Negro, e outro é o professor Aguinaldo, chegou a ser perseguido aí pela gestão Pasolini, da região ali do Bonfim, São Cristóvão, e é uma liderança importante na categoria dos professores, onde há uma grande satisfação com a prefeitura, há muitos votos, né, de professores, de alunos, e além disso, o Aguinaldo ganhou o apoio do ex-vereador Marcelão, que acabou desistindo da candidatura de última hora por questões de saúde, né? Ele era o 22º aí dessa chapa que estaria fechada. O Marcelão desistiu, mas decidiu então apoiar o Aguinaldo. Outro nome do PT que já foi testado com uma boa votação, mas foi em 2016 e agora volta com muitíssima força, é o Ranieri Ferreira, que é a liderança ali do bairro de Maria Ortiz, na região da Grande Goiabeiras, e tem apoios como o deputado federal petista Jaque Rocha e do deputado estadual Deninho, que é do União Brasil, é um político de direita, mas muito influente, que foi o vereador, inclusive, mais votado na cidade em 2020. Não é apoio exclusivo, pois o Deninho já fez vídeos apoiando aí pelo menos outros 6 candidatos, todos da região continental aí de Vitória, né? Goiabeiras e bairros próximos,
e nenhum do partido dele, né? Porque o União Brasil não convocou partidos. É um apoio aí meio controverso, mas que dá força para o Ranieri ser, inclusive, disputar ali, de fato, uma dessas vagas da federação, que também tem outro forte candidato, com base eleitoral ali na região de Tararé e do Território do Bem, que é o atual vereador Luiz Paulo Amorim, do PV. Ele é da base do Pasolini da Câmara, né? Então, vai na contramão do PT, inclusive, que hoje está na oposição. O PV tem ainda o arquiteto-chefe de cozinha Fabrício Costa, o PCdoB, que também está na federação, tem como líder de votos o ex-vereador Namichek, que já foi presidente da Câmara, mas aí estou colocando esses aí que vão compor, vão colocar votos na chapa, mas dificilmente vão conseguir chegar no patamar de disputar com esses outros, mas vamos ver. Agora, passando para a chapa do Podemos, é uma das mais emboladas aí, viu? O partido chegou a lançar a vice-prefeita Capitã Stephanie, que brigou com Pasolini, para a disputa majoritária, né? Ela era pré-candidata a prefeita, mas acabou recuando diante assim, das divergências internas do próprio partido. O Podemos preferiu ficar neutro, não apoiar nenhum candidato às majoritárias nesse primeiro turno, pelo menos. Na proporcional, aí, brigando por uma ou duas vagas, enfim, talvez com uma sobra até pleitear uma terceira, vai depender muito desse desempenho aí individual. Então, os atuais vereadores André Brandino, também da região de São Pedro, como eu falei, grande colégio eleitoral, e Chico Rosquen, que é ali de Bairro República, da região ali também, a área de influência dele, não teve uma votação tão expressiva, mas acabou como suplente assumindo, e agora tem, né, a estrutura do mandato por trás. Além deles, obviamente, a capitã Stephanie, que apesar de desprezada aí pelo prefeito Pasolini, não teve muito espaço no governo, ela usou os 4 anos no cargo para construir sua imagem, angariar apoios pela cidade, né? E aí vou falar ainda outros nomes que são fortes também nessa chapa. O ex-vereador Vaguinho Ito, né, que tem base nas igrejas evangélicas, e tem 3 líderes comunitários que tiveram boas votações nas últimas eleições municipais. Vão ter que aí se superar para tentar entrar nessa briga de peixe grande. O Baiano do Salão, que é lá do bairro da Penha, Sebastião Luiz, do Jaburu, e Mazinho Galvão, de Santo Antônio. Fechado Podemos, vamos falar da chapa do PL, o PL de Bolsonaro, que vem com uma campanha, obviamente, baseada aí nas disputas ideológicas, no viés conservador, para não dizer reacionário, né? E desponta como campeão de votos o ex-vereador Armandinho Fontoura, que, como falamos anteriormente, foi preso, afastado do mandato, mas está apto a voltar sob os braços do bolsonarismo. Agora, de fato, ele não era, né? Ele se elegeu pelo Podemos e agora vem pelo PL. Se ele arrebentar mesmo e outros candidatos tiverem uma boa votação, o partido pode ainda, né, deve assim, né, abocanhar uma segunda vaga e aí vai sonhar ainda com um terceiro nome aí na última volta. Com chances, temos apontado com muitas chances Dárcio Bracarense, da região de Jardim da Penha, teve uma votação respeitada, inclusive respeitável aí, né, para deputado federal, e o Anderson Marinho, que é ex-vereador, com uma força muito grande nas igrejas evangélicas, especialmente ali na região da Grande São Pedro. Tem ainda o policial Otaviano Campanaro, o Val Rangel, né? Os dois já foram candidatos a vereador, o Val está inclusive com apoio do Deninho também. E temos ainda a Márcia Diniz e Rafael Otaiano, que concorreram a deputado nas últimas eleições, sem um grande destaque, mas com uma votação que faz com que possam ser considerados nesse jogo. E o partido ainda tem uma questão que são nomes estreantes que podem surpreender e ganhar força, principalmente a partir das bolhas virtuais, bolsonaristas, que a gente já conhece. Estou falando de jovens como Gabriel Costa, o Lázaro Alves, que tentam surfar na onda aí do Nicolas Ferreira, da sua cópia capixaba, que é o Lucas Polese, né? E a partir das redes, dessa mobilização nesse campo de extrema-direita, se eleger. Outra é a Nath Arantes, que tenta o voto das mulheres conservadoras, usando aí muito a imagem da Michelle Bolsonaro. Então, assim, são novidades, não foram testadas nas urnas e não sabemos se vão conseguir das redes e dessa bolha também, né, dessas manifestações, esse ecossistema bolsonarista, vão conseguir, de fato, converter isso em voto e mais, superar esses outros nomes que são fortes. Agora vamos falar do PP e PRD, né? Ambos estão aí na coligação do Pasolini, apoiando o Pasolini na majoritária, e ambos com chapas completas, 22 integrantes cada um. Devem brigar por uma cadeira, mas podem sonhar ainda
com uma segunda vaga, né? No PP, o atual vereador Anderson Gogi, base eleitoral ali na região de Taboazeiro, é um forte candidato, enfrenta aí internamente nomes também significativos, né? O ex-vereador Zezito Maio, que é ali da Praia do Suá, o Clebinho Félix, que já foi o presidente da Câmara também, que é de Andorinhas. Eles, enfim, acabaram não sendo eleitos, mas sempre foram eleitos, depois não foram reeleitos, né? Mas tiveram sempre boas votações. Além, tem alguns nomes ainda também já testados com boa votação em eleições anteriores. Tem o caso do ex-jogador de beach soccer, o Camilo Neves, e também do Evandro Figueiredo, que estão aí correndo por fora para tentar também disputar essa vaga. No PRD, para quem não sabe, é fruto da fusão entre o Patriota e o PTB, então é um partido recentemente criado a partir da fusão. Tem 2 vereadores tentando a eleição, o Duda Brasil, que é da região de Santo Antônio, e o Maurício Leite, que foi várias vezes legislador da capital, além da ex-vereadora Neuzinha de Consolação, que também é muito boa de votos, é uma campeã de votos, não se reelegeu na última eleição, porque não foi candidata, concorreu à prefeitura, teve uma votação pequena, mas ela tem um voto muito consolidado, né, tem muita influência política. Então, assim, esses 3 aí vão disputar realmente uma vaga aí entre os eleitos ou o eleito do PRD. Falando agora da Federação PSOL Rede, né, o partido mais à esquerda que apresentou candidatura em Vitória é o PSOL, né, em federação junto com a Rede Sustentabilidade, mas o número dos 2 partidos juntos mostra a debilidade organizativa de ambos no estado. São apenas 13 dos 22 possíveis candidatos colocados nessa chapa. Mas tem nomes com potencial de boa votação e uma grande cabo eleitoral, que é a Camila Valadão, que foi a segunda mais votada em 2020 para vereadora, e para deputada estadual, em 2022, ela foi a candidata, inclusive, mais votada no município, e agora está como candidata a prefeita, o que deve ajudar também a puxar um eleitorado para o PSOL. Quem substituiu ela no mandato municipal foi o suplente, primeiro suplente, o advogado André Moreira, teve uma votação razoável há 4 anos, mas conseguiu uma visibilidade aí com o seu mandato de 2 anos, né, ocupando o lugar da Camila quando ela se elegeu deputada. A candidata, que é mesmo do grupo político da Camila, é a Tuane Almeida, é a sua antiga chefe de gabinete. Demorou muito para entrar na campanha, né, uma figura mais dos bastidores, vai ser testada na urna pela primeira vez, né? Mas tem uma figura também que aparentemente pode captar melhor ainda o espírito do eleitorado da Camila, que é a professora Ana Paula Rocha, uma militante aí com décadas, né, na linha de frente, em vários enfrentamentos, foi candidata pela primeira vez em 2022 a deputada federal, teve uma votação significativa na capital. Além dessas 3 candidaturas com mais força do PSOL, a rede traz a advogada e ativista Crislaine Zeferina, com base nos bairros ali do Território do Bem, o professor Renato, que teve destaque na campanha de senador em 2010, quando era ainda do PSOL, hoje está na rede, né? A chapa precisa que pelo menos 2 ou 3 desses nomes tenham votação muito expressivas para que o mais votado possa ser eleito e continuar com o mandato do PSOL na casa. Aí, saindo da esquerda para a direita, chegamos no Novo, é um partido que está com chance, pela primeira vez com chance real de eleger um mandato no Espírito Santo. Na última eleição, poucos candidatos também, enfim, debilidades organizativas, mas dessa vez, além de trazer uma chapa completa, vai contar com um candidato à reeleição, que é o Leonardo Monjardim, assumiu como suplente pelo Patriota, depois mudou para o Novo. Além disso, tem outros quadros que já tiveram resultados razoáveis aí em eleições anteriores. Estamos falando do Paulo Vitor, Fred Muniz e Patrícia Bortolom. Então, aí, na briga, não vai ser fácil para o Monjardim, né? Conseguindo o partido da vaga, ele vai ter que disputar e ser o mais votado entre esses outros candidatos que estão na disputa, né? Se a chapa sair bem, o Novo deve levar um vereador. Agora vamos falar do Solidariedade, que é o partido do Dudu Kawasaki, um desconhecido candidato a prefeito que figura aí na última posição, e a chapa tem como principais nomes o atual vereador Dalto Neves, que é ali da região do Morro do Quadro, Santa Teresa, tem uma base eleitoral ali, e o Neno Bahia, que teve pouco mais de 1.000 votos em 2020. É uma chapa que tem muitos nomes iniciantes ou de votação de média para baixa nas eleições anteriores. Eu acho que é uma chapa que vai ter que lutar muito para conseguir uma vaga, se conseguir. E o Dalto, obviamente, é favorito absoluto para ficar com essa vaga, se rolar.
Aí falando de mais 2 partidos, já chegando aí no final, MDB e DC. A situação não é diferente nesses 2 partidos, né, do Solidariedade, com a diferença que eles não possuem nenhum candidato com mandato, apesar da chapa de ambos estar completa, com o risco de não eleger vereador. Mas, entre os já testados, no MDB, tem o ex-vereador Luizinho, Fabiano Nunes, que é da Grande São Pedro, tiveram votações medianas em 2020 também. Outros candidatos, como Raimundo Gentileza, lá do Morro do Alagoano, Peterson Pimentel, de Jardim da Penha, e Marcão Suel, que é do bairro Cruzamento e é diretor do Sind Rodoviários. Vão compor votos nessa chapa e, se conseguirem melhorar muito, podem entrar na disputa. Mas o MDB, né, fazendo se fizer mesmo o favorito, segundo dizem nos bastidores, é um estreante, né, que seria o Hernani, lá da Praia do Canto, que está com apoio do deputado estadual Mazinho dos Anjos, que foi vereador, né, depois tentou ser prefeito, mas uma votação baixa, mas catapultou para conseguir uma vaga de deputado estadual. Então é um apoio importante, influente ali no meio empresarial. No DC, tem muitos estreantes ou candidatos anteriores que têm uma votação aí de média para baixo. Então, é uma chapa que vai ter dificuldades. Entre os que participaram da última eleição municipal, tem o André Luiz Alves, de Jardim da Penha, o doutor Enoque Sampaio, presidente licenciado da Associação Comercial de Jardim Camburi. Outra que vem nessa chapa é a Hélida Regina, que é a liderança comunitária de Goiabeiras, que também tem o apoio do Deninho. Tem a médica doutora Daniela Scherrer, né, que também são candidatos aí que poderiam conseguir alguma votação. Mas os outros 2 partidos ainda que estão aí com chapas, PDT e AGI, os 2 estão com chapas reduzidas. O PDT tem 16 candidatos e o AGI 14. Então, nenhum deles tem grandes puxadores de voto. Parece pouco provável que possam conquistar o mandato, né? Vamos aguardar também, mas as chapas estão aí fraquinhas. Essa é a nossa análise até o momento. A campanha segue firme, né, nas próximas semanas. E em breve vamos saber, de fato, qual vai ser o cenário que vai se consolidar em Vitória, né? A intenção do programa, claro, é apresentar um panorama para quem gosta de política, quem quer se informar, sabendo que cada eleitor deve procurar o candidato que melhor expresse seus anseios, pesquisar bem sua trajetória, suas propostas, buscar saber mais, procurar referências para fazer uma boa escolha no dia 6 de outubro, quando teremos o resultado, e certamente vamos trazer no Século Diário novas análises. Então é isso, esse foi o Politicast, programa semanal do Século Diário, que vai ao ar todas as quintas-feiras, né, com produção e locução de Vitor Taveira, apoio técnico do Alexandre Bisinotto, dos estúdios Rocket Filmes. E hoje tivemos aí um programa especial com análise, mas voltamos na próxima semana com entrevistas importantes para entender a política capixaba. Siga já os canais do Século Diário no YouTube e no Spotify para receber em primeira mão o Politicast e os outros programas multimídia que nós temos, e acompanhe o noticiário completo sobre o Espírito Santo todos os dias lá no seculodiario.com.br. É isso, obrigado e até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.